Ainda mais. É assim que funciona o mercado. Estamos no ar. Bom, em função desta fusão que está em discussão, mais tarde eu vou pedir para o Dr. Paulo Feijó que diga por que ele tem dúvida, ainda tem dúvida sobre a concretização desta fusão do Carrefour com o Pão de Açúcar. Porque tem muita gente dando como certo, né? E aí nós teremos as duas maiores redes de supermercados no Brasil, nós teremos as duas maiores redes estrangeiras, uma americana e a outra francesa. Mas por onde recomeçamos, Luciano Tim? Bom, eu queria retomar aqui a questão, nós vimos os três aspectos e focar aqui no que foi comentado no bloco anterior sobre uma ideia de que concentração é ruim. Isso é uma pergunta. Na verdade, essa ideia de que a concorrência é positiva foi o que inspirou a legislação americana de defesa da concorrência no século XIX. Se usava a expressão "the small is beautiful", o pequeno é bonito. E os americanos tiveram, a partir da lei do Sherman Act, no final da década do século XIX, uma ideia de combater as concentrações. Quando os Estados Unidos chegam na década de 60 e as empresas americanas se veem obrigadas a concorrer com as empresas alemãs, que são grandes conglomerados, algumas vezes, inclusive, com fruto, inclusive, de participação do Estado, né? Porque as grandes empresas alemãs foram fundadas pelo Estado, né, na Alemanha. E quando se vê com a concorrência na década de 60 com empresas asiáticas, na época, sobretudo, japonesas, e as empresas japonesas produzem desde geladeira até carro, os americanos foram obrigados a rever o seu conceito de concorrência. E eles mudam esse enfoque, a legislação americana e o órgão de defesa da concorrência americana mudam o conceito e passam a buscar não mais a concorrência pela concorrência, mas sim a eficiência. Ou seja, você pode sim gerar concentração se for mais benéfico ao final. Porque, evidentemente, é falacioso. Se concentração fosse ruim, não existiria a potência que é o Japão nem a Coreia, que é baseada em grandes grupos conglomerados econômicos, né? E, obviamente, não é ruim para os japoneses, nem é ruim para os coreanos, e muito menos para os chineses. Então, a gente tem que separar um pouco o argumento de, um pouco ad terrorem, de que é ruim para o mercado, né? Muitas vezes as empresas se apropriam do discurso que é favorável a si, mas que, a fundo, a gente estuda muito em direito econômico, né? A gente diz muito em direito econômico que a gente precisa proteger o mercado das empresas, porque as empresas não gostam de concorrência. Ninguém gosta que, quando concorre, de concorrer. Isso é um valor que é posto à força pelo legislador. Então, a lei brasileira, já seguindo essa inspiração americana de que concorrência... Vamos ver esse Twitter aí, Pita. Eu peço que coloque de novo aí, porque não conseguimos pegar no início aí. Mas pelo que parece é sobre o vinho. O Carboneira, por gentileza, vamos repassar de novo aí o que diz esse Twitter. Sou de Bento Gonçalves e não me importo de comprar vinho estrangeiro no supermercado, desde que seja barato. Daniel Morassuti. O nome não nega, né? Então, assim, fechando aqui, quer dizer, a legislação brasileira permite que o CAD autorize concentrações, desde que aumente produtividade, melhore qualidade dos bens e serviços e propicie eficiência e desenvolvimento econômico. Isso redunde em benefício aos consumidores. Então, para haver essa fusão, o que as empresas vão ter que justificar ao CAD é que isso tudo vai acontecer. Por exemplo, no caso da fusão das empresas de cerveja, Antártica e Brahma, realmente se gerou uma grande multinacional brasileira, o CAD impôs algumas restrições, a tal ponto dessa empresa comprar a Budweiser, que eu, que via filme americano, nunca acreditei que pudesse acontecer, e aconteceu. Já no caso da Nestlé Garoto, o CAD proibiu, o judiciário reverteu e não se tem notícia que tenha sido prejudicial essa fusão. Porque quando a gente fala muito em vai dominar o mercado e vai espremer o fornecedor, mas a gente pensa o que um brasileiro médio come, leite está concentrado, frango está concentrado, carne está concentrado, arroz está concentrado. Quer dizer, você ter um player que vai baixar o preço na hora da compra, inclusive tem bastante literatura que sugere que grandes supermercados como o Walmart reduzem a inflação, porque compram um preço mais barato, porque compram em escala, porque senão
pobre do consumidor vai ter que comprar cerveja da Ambev, Não, vai ter que Luciano, comprar... mas tu tá falando de fornecedor, Eu entendo a né? tua posição, mas Tu assim... tá falando de empresas que se juntaram para combater a concentração dos supermercados. Elas se fundiram. A Ambev surgiu por quê? Porque o Sonai estava ficando de dono do mercado. Não, era até anterior. As empresas se nós fundem. estamos falando de um mercado vendedor para o público. Não, mas o público ele Por que não compra analisar nas então a grandes... questão do Walmart nos agora- Estados Unidos, que é muito clara a diferença entre regiões, como eu comentava no não, aí intervalo, não, aí- regiões que têm Walmart e regiões metropolitanas grandes como Nova York e Washington, em que, Não, eu não por sei. questões de zoneamento, é proibido ter Walmart. Eu não sei se não foi Nova York não tem Walmart? Não tem. Não. Nos arredores de Nova York Chicago não também tem. não. Chicago Eu também estava não. lembrando há pouco o Paulo Feijó, é a maior empresa do mundo Em faturamento, sim. em faturamento, a Walmart. Ela tem quase o PIB do Brasil. Agora se der essa fusão aqui, Carrefour e o Pão de Açúcar, isso vai provocar o Walmart. E o Walmart não vai oferecer melhores Virá as preços. compras, Tomara. Virá as compras e aí, quem sabe... Tomara, mas só que o Luciano, vocês estão vendo com outro foco. Eu gostaria de colocar a minha posição como ex-varejista e ex-supermercadista. Claro. É diferente a concentração na indústria e no varejo, porque a indústria ela pode vender nacionalmente, distribuir seu produto melhor e mais barato para um mini mercado do Chuí ou para um hipermercado de Fortaleza. Agora, o consumidor não tem a condição de sair de casa hoje e ir a Fortaleza isso tudo passa comprar. pelo CAD, viu? Porque o CAD vai ter que ver o tamanho do mercado. Não que passa é mercado pelo relevante. CAD. Mas Não passa pelo CAD. Feijó, tanto que no caso das cervejas, a Polar, por exemplo, que é uma marca da Ambev, tinha uma participação no Rio Grande do Sul diferente. No Rio Grande do Sul concorre com vinho, em outros estados não, porque o cara lá no Nordeste vai tomar alguma vinho. coisa assim. Flávio Osterman. Bom, quando se aprende direito concorrencial na faculdade de Direito, geralmente se ouve histórias de terror a respeito de grandes conglomerados assumindo posições de monopólio e, através dessa posição, prejudicando o consumidor, levando preços às alturas. Mas a realidade é que isso acaba não acontecendo, na realidade, exceto em situações em que o governo interfere danosamente, gerando concessões e estabelecendo condições complicadas para abertura de novos Reserva postos. de mercado. Reserva de mercado, como disse bem o Paulo Afonso, em cidades do interior de São Paulo, em que a Câmara de Vereadores proibiu novas entradas. Né? Isso acaba gerando complicações. Porém, em uma situação em que existe uma livre concorrência, não existem barreiras de entrada, esse tipo de situação tende a não acontecer. Monopólios e oligopólios são insustentáveis em um livre mercado. Então, acho que a gente tem que lutar para a redução e especialmente para a abolição de toda e qualquer barreira nesse sentido, em vez de focar os nossos esforços na proteção de setor A ou de setor B, e em vez de cair naquilo que Ludwig von Mises já dizia, uma intervenção estatal leva a outra intervenção estatal, que por sua vez leva a outra intervenção estatal, e no final das contas a gente vai acabar com uma intervenção específica protegendo cada grupo, e o consumidor vai acabar lesado, que é o que acontece hoje no Brasil. Os produtores nacionais de vinho, por exemplo, reclamam da alta tributação, reclamam do custo trabalhista. Tem razão ou não? Etc. Tem total razão. toda razão. E O Brasil não tem é sérios problemas injusto. nisso. E voltemos então um pouquinho nesse item, até porque fomos aqui provocados pelo telespectador lá de Bento, que diz que o que interessa é que o produto seja barato. Mas É absolutamente injusto. Mas é injusto, Agora, é injusto a Grécia quebrar. Bom, eles montaram um modelo de Estado insustentável. E aí agora estão fazendo greve contra uma coisa que... É absolutamente injusto, mas eu considero mais injusto ainda que se puna o consumidor por essa torpeza do legislador brasileiro ao ceder a interesses específicos e gerar uma intervenção estatal nesses mercados. Estou de acordo. E aumentar a tributação. O Isso gera, governo isso gera... conspira contra o próprio produtor A brasileiro. questão é, não seria melhor reduzir a carga tributária e... Tirando a competitividade do produtor gaúcho brasileiro. Pois é, mas a verdade é que o governo não se mexe, ele está deixando assim há quanto tempo? É que, na verdade, é muito proveitoso para os agentes políticos essa situação, né? Eles poderiam diminuir o custo do Brasil, porém, eles não teriam a possibilidade de criar dificuldades para vender facilidades. E é o que me parece claramente está acontecendo nessa operação, nessa relação do BNDES com o Pão de Açúcar, né? O Grupo Pão de Açúcar e o Abílio Diniz são notórios financiadores de campanha de... sim. Repita. São financiadores de campanha e se tem uma série de conflitos de interesse, o Abílio Diniz faz parte atualmente da Câmara de Gestão Estão entrosados e no governo passado e nesse. São bastante entrosados, né? Então a gente tem essa situação em que o governo se arroga a prerrogativa de
escolher vencedores e a uma certa parcela do empresariado essa situação é muito cômoda, né? E eu acho lamentável que o Grupo Pão de Açúcar se utilize de expressões como temos orgulho de sermos brasileiros e precisamos que o governo defenda nossa posição como entidade brasileira. Eu sou brasileiro e eu, como consumidor, quero ter acesso a bens e serviços de maneira mais barata e de melhor qualidade possível, independente de quem seja o consumidor. O Pão de Açúcar não é uma empresa brasileira, o Pão de Açúcar é uma empresa de seus acionistas. E o Abílio Diniz claramente não defende os interesses dos consumidores. E eu acho que a opinião pública, faria bem a opinião pública ter um pouco mais de ceticismo em relação à atuação estatal nesse tipo de questão regulatória. Perfeito, muito bom. Acho que é unanimidade agora nesse seu pronunciamento aqui. Vamos fazer um intervalo, o nosso telespectador pode continuar opinando. Hoje é um assunto que nós, inclusive, nem formulamos a interativa, porque é um tema mais de escutar do que propriamente depois opinar, embora por toda a discussão até coubesse. Agora, tenho a impressão de que a maioria, se fosse opinar hoje, seria contra por causa da interveniência de verba pública. Se poderia formular uma interativa sem a intervenção do BNDES, se as pessoas seriam favoráveis ou não. Então, deixa eu lhe fazer uma perguntinha. Sem essa verba do BNDES a fusão não sai? Aparentemente não. Não sai. Depende desses testes aqui que vão ter que passar pelo CAD, se justificarem para o CAD. Acho que essas questões técnicas posso deixar para o professor. Por exemplo, a Perdigão não passou. Economicamente não parece viável. Perdigão não passou. Então é aquilo que os nossos telespectadores estão protestando pelo e que Twitter. É possível que é aquilo que eu coloquei, é aquilo que eu coloquei, a concentração é local, em determinados locais. Mas aí o CAD pode naquele exatamente, local o CAD não vai aprovar ou vai exigir a abertura do mercado. Ele pode aprovar com restrições. Se não houver dinheiro público, não sai. Não sai a fusão. E aí disse muito bem há pouco o deputado Bazege, eu vi passar ali um Twitter dele. Enquanto isso, nós não temos assistência à saúde, porque não há verba. Mas aí a verba para apoiar uma fusão estrangeira de supermercados, aí aparece o dinheiro. Então, isso é que é cruel. E sobretudo educação, né? Educação. Onde é que está a educação? Fazer o intervalo, começamos o bloco final pelo Antônio Ortiz Romacho, que é o diretor da Agas, que aqui está hoje para essa discussão sobre esta fusão que está sendo tão discutida pelas poderosas redes de supermercados que estão em discussão para esta fusão. Voltamos. Se o preço for muito caro, eu vou buscar outro. Se não tem concorrente, tanto é que o Alfredo Sampaio disse que made in China não, né? O Alfredo Sampaio, made in China, ele não compra. Bom, ele paga mais caro. Mas nós já estamos no ar. Nós estamos no ar, nossa discussão já está no ar. Bom, não sei. Então, a discussão está muito boa e o objetivo principal hoje ao propormos esse tema foi para que compartilhássemos com os telespectadores sobre o que estão discutindo a respeito desta fusão e a entrada de dinheiro público, né? São 4 bilhões de reais, é muito dinheiro, né? E dinheiro que está fazendo falta em outros setores aí, e dinheiro do BNDES. Para o BNDES não falta dinheiro, aparentemente. Pois é. Mas falta para nós. De onde é que veio o dinheiro do BNDES? Não é o dinheiro dos contribuintes? Claro. Não é dinheiro de impostos? Pois é. É o nosso que poderia estar no mercado, gerando então, crédito para atividades mais eficientes, né? Que o BNDES está alocando. Se fizesse um plebiscito no Brasil, a população, de certo, diria: não, para isso aqui eu não dou dinheiro, nós temos outras necessidades. É a mesma coisa que está acontecendo agora com relação à Copa do Mundo. E as Olimpíadas, e está vindo a público uma série de artigos em jornais estrangeiros, aquela famosa revista alemã, Der Spiegel, né? E na BBC News, tem matéria dessa semana passada, mostrando por que a Grécia está falida.